2 votos a 0, o Supremo Tribunal Federal já tem maioria contra a tese de que as Forças Armadas têm um poder moderador que permitiria uma intervenção militar nos demais poderes da República. Os 11 ministros da Corte têm até o dia 8 de abril para se manifestar sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas. Votaram até hoje de manhã Luiz Fux, relator do caso, André Mendonça Dias Toffoli, Edson Fachin, Flávio Dino e Gilmar Mendes. Julgamento ocorre em plenário virtual, em que os ministros apresentam os votos em um sistema eletrônico da Corte, sem debater o tema. A análise pode ser interrompida por um pedido de vista ou de destaque, que levaria a uma discussão para o debate presencial. É interessante a gente observar que todos eles acompanharam, portanto, o relator, que é o ministro Luiz Fux. E só para a gente entender, né, por que esse assunto chegou no Supremo Tribunal Federal e exatamente o que está sendo analisado, né? Esse assunto chega ao Supremo a partir de uma ação do PDT, do partido PDT, para que, de fato, esse assunto tenha uma clareza, né, uma objetividade, para que ele não seja acionado toda vez, né, que algum parlamentar, algum político, por exemplo, não concorda ou quer se manter ali naquele cenário um pouco conturbado. E também essa análise chega nas mãos dos ministros em um momento que era necessário ali em 2020, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, e aí o que eles estão avaliando, né? Porque para quem acompanha o noticiário ou de vez em quando ele vê uma notícia ou outra, com certeza já se deparou com pessoas acionando ou argumentando que o artigo 142 da Constituição Federal definiria as Forças Armadas, né, o Exército, Marinha, Aeronáutica, como um poder moderador em relação aos demais poderes, ou seja, que ele seria ali a balança, por exemplo, em relação ao poder legislativo, ao poder executivo, que estaria acima desses poderes em momentos de crise, mas não é o que acontece, não é isso, né? Não é essa a interpretação correta do artigo 142 e é isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão mostrando para a gente. Olha, o artigo diz, né, que as Forças Armadas integram a harmonia dos poderes no território brasileiro e não que ela se sobrepõe ou que ela pode ser colocada como um poder moderador. E por que é importante a gente falar disso, né? Porque se a gente pega, por exemplo, no contexto do 8 de janeiro, em que houve a depredação dos prédios, da sede dos três poderes, muitas pessoas defendendo um golpe, defendendo a intervenção militar e citando também o artigo 142 como para ter algum respaldo ali, né? Para o respaldo de uma realização de um golpe, por exemplo. Então, isso ainda, apesar dessa ação ter chegado no STF em 2020, se a gente traz para agora, ela é mais atual do que nunca, né? E é interessante a gente observar também, Adriane e Flávio, eu via uma colega jornalista dizer que esse julgamento, essa análise, esses votos que estão sendo declarados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal no plenário virtual, tem uma função educativa, né? De explicar, olha, não, o artigo 142 não está referendando ou dando respaldo para um golpe militar, muito pelo contrário, né? Destacando o poder das Forças Armadas, o papel das Forças Armadas na garantia e na manutenção da democracia, né, gente? E, Larissa, é importante a gente observar também como estão as repercussões, né, deste placar aí em Brasília, no Congresso. Como é que, principalmente, né, as pessoas ligadas à hoje oposição do presidente Lula estão enxergando, encarando mais essa atitude do STF? Pois é, é interessante você perguntar isso, Flávio, porque a gente já observava uma relação extremamente desgastada, né, do STF com o Congresso, não só em relação, né, à oposição ao governo do presidente Lula, mas também em relação a outros
parlamentares. Então, quando a gente vê o STF analisando algo que foi repetidamente enfatizado por diversos integrantes da agora oposição, a repercussão não tende a ser positiva, né? Muito pelo contrário, reforça o argumento da ala da oposição ao governo, principalmente, que o Supremo Tribunal Federal está tentando interferir nos demais poderes ou não está prevendo ali, definindo as garantias que estão nas diversas leis brasileiras, né? Tentam utilizar esse argumento para descredibilizar o Supremo Tribunal Federal e reforçar posicionamentos muito pouco democráticos em muitas vezes, né? E aí, a partir de amanhã, as sessões vão ser retomadas não na Câmara, a Câmara estendeu aí uma espécie de recesso para os parlamentares, mas no Senado as atividades continuam normalmente e é claro, né? Os parlamentares devem aproveitar aquele momento ali da tribuna, aquele momento de destaque, que sempre vale um recorte para as redes sociais, né? Sempre vale ali algo que possa render alguns likes, circular nos grupos de WhatsApp, falando sobre esse julgamento. Vai até o dia 8 de abril, mas formando uma maioria amanhã ou depois, por exemplo, a gente já vai ter um cenário bem mais definido em relação a isso, mas é claro, sempre a gente continua acompanhando e trazendo as atualizações para vocês, pessoal.